pelo mesmo que Deus colocou no meu coração e que toca no coração de cada um de nós. Amém. A nossa mensagem hoje ela se encontra no livro de Atos. E o versículo que nós iremos estudar essa manhã é um versículo muito conhecido. É o versículo 8. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Mais uma vez, iremos orar a Deus para que o Espírito Santo mesmo que capacitou os homens que escreveram a Bíblia, que ele nessa manhã também toque no nosso coração e nossa mente. Amém. Que seja a voz de Deus a falar com você através da Bíblia. Pai Santo, outra vez estamos em oração. Desta vez para pedir ao Senhor que nos ajude a compreender o versículo bíblico que o Senhor colocou no nosso coração para ser estudado nesta manhã. Eu peço ao Senhor que, da mesma forma que o Senhor iluminou os homens do passado, que o Senhor me toque na minha mente, na minha boca, para que as palavras que eu venha a falar a partir de agora, que sejam palavras que saiam de Ti, que não haja espaço para o eu neste momento, que a todo momento o Espírito Santo possa ser manifesto aqui em poder e glória, que as pessoas possam sentir a Sua presença, assim como eu tenho sentido agora, e que o Senhor nos ajude, para que nada neste momento tire a nossa concentração, que a nossa mente esteja em Ti, apenas em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Atos, ele é um livro composto de dramas e personagens fascinantes. Ele conta aqui a continuação do Evangelho de Lucas, e ele tem como objetivo mostrar a obra do Espírito Santo na terra, após a ascensão de Jesus ao céu. No capítulo 1, versículo 6 diz assim: Então os que estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauraremos o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Há uma ligação entre a plenitude do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. A Bíblia nos ensina que sempre que a igreja de Deus foi revestida pelo poder do Espírito Santo, ela saiu para pregar. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e ela saiu abrindo os portões para pregar. O Espírito Santo desceu sobre a igreja e a igreja saiu para anunciar a palavra de Deus. O Espírito Santo desceu sobre a igreja e ela saiu para fora, para os pecadores que estavam fora,
que é a pregação. O poder do Espírito Santo, o poder é o dom central do Espírito Santo. Almas não serão conquistadas, ganhas para Deus, sem que haja o poder do Espírito Santo. Não veremos avivamentos sem o poder do Espírito Santo. Não haverá arrependimento sem o poder do Espírito Santo. Não haverá união sem o poder do Espírito Santo. Não teremos corações transformados sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos leva para fora da igreja. É o Espírito Santo que nos leva à oração. É Ele que intercede pelas nossas preces, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que mostra o nosso erro. É Ele que nos leva ao arrependimento. É Ele que nos faz conhecer da justiça de Deus. É o Espírito Santo que pega em nossas mãos e nos leva a servir, a ajudar aquele que está ao nosso lado. Sem o poder do Espírito Santo, a teologia ela será vã. Sem o poder do Espírito Santo, o nosso conhecimento será vã. Conhecimento sem o Espírito Santo não leva ninguém a lugar algum. Percebam que Jesus repetiu aqui a mesma promessa que ele havia dito em Mateus 28. Ide, portanto, e pregai o Evangelho. E aqui outra vez seus discípulos lhe perguntaram quando seria o dia em que ele iria restaurar o quê? O reino de Israel. E eu lhes ensino que tempos não cabe a nós entender ou tentar entender. O que é importante para a gente é buscar o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, há aqui uma promessa de revestimento do poder. E lá no Pentecostes, essa promessa se cumpre, quando a igreja é capacitada para testemunhar até os confins da terra. Aquilo que estava ali com seus poucos discípulos, através da pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus. E isso aconteceu porque toda a igreja estava reunida em oração e juntas clamavam por poder. O interessante, irmãos, é que muitos costumam repetir a mesma frase: vamos à missão, vamos à missão, vamos pregar, vamos salvar, vamos batizar. Fica no vamos, e no vamos não se sabe para lugar algum. Certa vez eu ouvi uma pregação que foi o seguinte: que toda vez que nós falamos vamos à missão, estamos colocando no outro a responsabilidade que é nossa. O bom seria: eu vou à missão, e quem quiser ir à missão, siga-me. Percebam que em Atos 2:4, os 120 discípulos que estavam no cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar das grandezas de Deus. Uma das evidências de alguém que foi cheio do Espírito Santo é que ele tem o desejo, a vontade, a necessidade de falar unicamente das profundezas do poder de Deus. Pessoas que vivem no Espírito Santo, que vivem pelo Espírito Santo, elas não se ocupam com outra coisa que não seja buscar o poder de Deus, com o foco de ganhar almas para Deus. Pessoas que se preocupam em serem capacitadas pelo Espírito Santo, elas não perdem tempo se envolvendo com coisas que não levam o quê? A lugar algum. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas têm na sua consciência que a pregação é a respiração, e no momento que ela deixar
Foi assim que aconteceu com aqueles discípulos. Eles se reuniram e eles não deixaram de pregar como igreja, até que do alto fosse o quê? Revestidos de poder. E o próprio livro de Atos vem narrando as consequências boas dessa ação. O apóstolo Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo, e ao ser cheio do Espírito Santo, ele levantou-se para pregar. E o que ele pregou? Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que falava de Cristo, unicamente de Cristo. E como consequência, como resultado, almas foram convertidas. Amém. Diz também o seguinte: quem face da prisão e da ameaça aos apóstolos, à igreja, ao invés de se intimidar, ela orou ainda com mais fervor e pediu a intrepidez para pregar. À medida que a igreja era perseguida, ela não se acovardou, ela não recuou, mas ela continuou orando com mais fervor, pedindo intrepidez, força, coragem, poder para pregar. Então percebam, quando a igreja ela é tomada pelo poder do Espírito Santo, ela passa pelas provações junta. Elas vão em busca das ovelhas que se perderam. Ela vai auxiliar as que estão feridas. Ela vai sustentar aquelas que caíram. E elas vão continuar insistindo, pedindo coragem, sabedoria a pregar. Uma das maiores evidências de que há o poder do Espírito Santo na igreja é quando ela se reúne e sai para pregar. Às vezes cometemos o erro de pregar só para os de dentro, de pregar só para os que são nossos, uma tentativa de converter os que já foram convertidos, e perdemos a oportunidade de pregar para almas que estão sedentas por conhecimento por Deus. Em um mundo cheio de mentiras, em um mundo onde todo mundo fala o que quer, o que pensa, levar a verdade pode ser aí um diferencial. E quando 90% do mundo prega uma única mensagem, uma mensagem única, os mesmos ensinamentos, os mesmos dogmas, levar uma mensagem única, que faça diferença na vida de alguém, é essencial. Em Atos capítulo 6, versículo 3, vemos aqui os apóstolos escolhendo dentre os irmãos homens cheios do Espírito Santo para ocuparem a diaconia nas mesas. Atos capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Atos capítulo 6, versículo 3, diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Percebam aqui que após o revestimento de poder, como resultado para aqueles que clamaram incessantemente, foi dito para que escolhesse dentre os irmãos pessoas cheias de Espírito, cheias de sabedoria, de conhecimento, de poder. E aqui diz que a partir desse momento houve um crescimento na pregação da palavra de Deus, e que em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Versículo 7 assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando a igreja está tomada pelo poder de Deus, toda pregação que sai de sua boca, ela traz benefício. Quando um cristão é tomado pela graça de Deus, toda palavra que sai de sua boca
ela é direcionada por Deus a alguém. E esse alguém é um tempo oportuno, ele é acolhido para Deus, ele soma aos números da igreja. E aí surge uma pergunta: e por que não temos presenciado hoje, em nosso meio, avivamentos, pessoas clamando por batismo, pessoas clamando por estudo bíblico, ou batendo na nossa porta, pedindo uma porção do Espírito que recebemos? O que está acontecendo com a igreja de hoje? Por que não presenciamos os movimentos espirituais do passado? Necessitamos clamar ainda mais pelo poder do Espírito Santo. E aí, como uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela age como Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão, ao ser cheio do Espírito Santo, ele falava com sabedoria e com poder, e ninguém era capaz de resistir àquilo que ele falava. O seu sermão foi um verdadeiro passeio pela história da redenção. Eu já vi um jovem Estevão acusado por seguir a Jesus, falando com poder, falando com prodígios, fazendo maravilhas. Sinais eram vistos. E ali Estevão, ao ser levado aos seus julgadores, ele faz um sermão sobre a história da redenção. Mesmo em face da morte, Estevão não voltou atrás, mas ele pregou Jesus na qual ele conhecera. E eu vejo Estevão, enquanto apedrejar, dizendo: Senhor, não os imputes desse pecado. Pessoas cheias do Espírito Santo são capazes de cantar na fornalha, são capazes de louvar quando a fogueira é acesa e o socorro arde em chama. Pessoas que recebem a plenitude do Espírito Santo, elas vão nos presídios, nos hospitais, nas favelas, nas sarjetas, e elas pregam sem medo, porque sabem que o Deus de Israel está com eles. Amém. Vamos ver Estevão, um jovem que tomou para si a necessidade de levar à frente Jesus. E aí eu começo a pensar: e o que eu tenho feito por Jesus? Alguém diz assim: na cruz morri por ti. O que fazes tu por mim? Jesus morreu na cruz por nós. Ele disse: mas está consumado por nós. E o que temos feito por Jesus? Será que não poderíamos fazer um pouco mais? Só um pouquinho mais? Enquanto ele não volta? Em face da perseguição da igreja, todos os crentes, exceto os apóstolos, foram dispersos. Nós que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Em face da perseguição, todos fugiram, se separaram, exceto os apóstolos. Eles continuaram pregando e pregando e pregando, e aqueles que fugiram pregavam por onde quer que passavam. Felipe também era um homem cheio do Espírito Santo. Ele desceu a Samaria, pregou aos ouvidos e aos olhos. Ele viu grandes multidões ardendo, unânimes,
E eu fiquei curioso por conhecer essa história. Cheguei em casa, fui comprar o livro do carro, então eu baixei o PDF, depois baixei o formato digital, coloquei no telefone celular e li. Esse livro eu li ele como se estivesse comendo a melhor comida do mundo. Sabe o que é interessante? No local de trabalho, havia dois tipos de pessoas: aquela que estudava a Bíblia, aquela que servia ao diabo. Aquela que lia a Bíblia tem a capacidade de auxiliar a outra a encontrar Jesus, se ao menos souber que a outra pessoa não era cristã. Uma pergunta levou a outra pergunta, uma levou a outra, levou a outra, levou a outra. Resultado: esse que servia as trevas tornou-se o quê? Nós vamos se arrepender. Ao nosso lado existem pessoas que necessitam conhecer o Deus que nós conhecemos. Algumas não se aproximam por vergonha ou por medo de serem invasivas, mas se nós orarmos a Deus, pedindo a Deus o seu Espírito, o seu poder, a sua graça, o Senhor nos guiará e nos ensinará o momento certo para falar e para ouvir. E Saulo de Tarso, convertido a Cristo, depois de ser curado, batizado e cheio do Espírito Santo, nunca caminhou com Jesus. Estava entre aqueles que perseguiam Jesus e os seus discípulos. Mas eu pergunto: Saulo resistiu ao poder de Deus quando Deus se encontrou com ele na beira do caminho? Não. Paulo se curvou à vontade de Deus ao conhecer o Jesus, pelo qual aqueles que ele havia contribuído para a morte haviam dado suas vidas. Há muitos salvos à beira do caminho, há muitos perseguidores do Evangelho, muitos perseguidores da Bíblia, há muitas pessoas que perseguem a você e a mim. Será que o futuro ela pode vir a ser um novo convertido? Será que o Deus que transformou o meu coração em pedra não é capaz de transformar o coração dela também? Eu acho que o erro que cometemos é fazer acepção. Eu acho que automaticamente a gente começa a selecionar as pessoas que seriam aptas a aceitar a palavra e aquelas que não aceitariam a palavra. E a gente passa na rua, vê alguém ali todo sujo, tranquilo, todo coberto de vergonha, despido, com a roupa rasgada, as unhas sujas. A gente pergunta: nada drogado, nada vai dele. Esse aí atrás com os bifes dele, esse aí não aceita Jesus nem a pau. Aí lá na frente tem um cara vestido, bem trajado, terra e gravata, saía, vai ser um pastor, vai ser um ancião total. E talvez a gente se esqueça que aquele que a gente disse que não aceitaria estava caminhando há tantos dias por nos poder de Deus. Ao passo que aquele bem trajado talvez tenha sido a vida da igreja que trocou Jesus por dinheiro, por trabalho, por sucesso. Eu compartilhei um vídeo de um rapaz que foi lá nas ruas, e ele chegou a 3 jovens, e aí um deles usava a roupa Novo Tempo, uma camisa do Novo Tempo. Um tinha um violão do lado, eram músicos talvez, pregadores, desbravadores, jovens amigos. E aí aquele homem perguntou aos 3: quem você trouxe para a igreja hoje? Ninguém. Ele perguntou: ninguém trouxe ninguém para a igreja? Por que não foram as ruas? Você, vamos comigo. Quando uma igreja caminha no conforto do Espírito, ela cresce em números. Quando temos feito o nosso trabalho corretamente, a igreja cresce em números. Então, se há tanto tempo estamos com o mesmo número, algo de errado temos feito. Não fomos chamados
chamados para ficar no mesmo lugar. Alguma coisa precisa acontecer. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, saíram pela primeira vez a uma viagem missionária. Pregaram e igrejas foram plantadas, e a liderança foi estabelecida em igrejas. Saulo, mesmo Saulo que perseguia, tornou-se perseguido, juntou-se com Barnabé, uma dupla missionária. Saíram, pregaram, fundaram igrejas e liderança. E eu pergunto, onde estão as duplas missionárias da igreja de João Pedro? Eu penso que não precisamos colocar e estampar na parede o nome das pessoas. Eu imagino que não preciso estar o tempo todo falando para os irmãos aquilo que eu já aprendi com os irmãos. Eu creio que todos que estão aqui, eu sou um dos mais novos da fé. E eu confesso que eu preciso também de um tranca, de um empurrão. Assim como uma máquina de arrojar, eu preciso de um catucão. O que será que vai acontecer se um começar a incomodar o outro? Se um começar a cobrar o outro? E se os dois, após cobrar, se juntarem e forem as ruas? Algo vai acontecer. Buscar em primeiro o reino de Deus e a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. A obra de Deus avançou no poder do Espírito, e as igrejas foram plantadas na Galácia, na Macedônia, na Agácia e na Ásia Menor. E a igreja saiu de Jerusalém, chegou a Roma, o coração do império. Eu acho que já estamos na hora de sair de João Freire, de sair de dentro do potinho de sal e começar a dar sabor na comunidade. As pessoas que moram ao entorno dessa igreja, por que não estão aqui? Há quantos anos não ouvem a palavra que sai nesse culto? Há quantos anos não observam os irmãos entrando e saindo dessa igreja? Por que não estão aqui? Eu creio que quando a igreja está revestida pelo Espírito Santo, o primeiro campo missionário que ela vai traçar é a sua comunidade. Precisamos enxergar o nosso ponto fraco e buscar em Deus transformar o ponto forte. A igreja ela precisa caminhar na força do Espírito Santo. O eu que cometemos, desejamos caminhar na força dos nossos braços, das nossas pernas e braços. Temos em mente que somos nós fazer a obra, que é a minha força física, que é a minha capacidade, que é o meu discernimento. Não é, é o poder do Espírito Santo. Ou colocamos fogo nos sermões, nas orações, nos jejuns, na obra missionária, ou continuaremos na mesmice de pregar a mesma coisa todos os dias e nada acontecer. A obra de Deus, ela não pode ser feita no braço da carne. Não haverá pregação poderosa para o crescimento da igreja, a não ser que o Espírito Santo nos capacite. Já estamos no momento de fazer uma vigília, de unir a igreja, de orar junto com uma família, não cada um nas suas casas, mas unir, se unir e orar, como era feito no passado. Muitos falam aí em Billy Graham, muitos falam aí em Jonathan Edwards, muitos falam aí em tantos outros, das suas cruzadas, da quantidade de pessoas que eram salvas. Qual é o segredo? Oração, poder do Espírito. A pregação ela deve ser lógica, mas essa lógica precisa estar inflamada pelo fogo do Espírito. A falta de oração e poder, a falta de quebrantamento e fervor, nos torna mortos, cegos e destruídos. Temos muita luz na mente, mas falta aquecer o fogo do coração.
falta humilhar-nos aos pés de Jesus. Precisamos estudar a Bíblia a ponto de sermos obreiros aprovados. Precisamos, de igual modo, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus o fogo do Espírito. Não podemos falar ao povo da plenitude que está na nossa cabeça e do vazio que está no nosso coração. Precisamos falar às pessoas aquilo que vivemos e não aquilo que desejamos viver. Eu não posso falar o que eu não vivo ou pregar aquilo que eu não creio. É o nosso comportamento perante Deus que faz com que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero servir a Jesus. Porque se Jesus foi capaz de transformar aquele cara todo errado, bagunceiro, perturbador, se Jesus deu a eu o conhecimento que ele tem hoje, eu quero buscar esse Jesus. Eu quero buscar esse Espírito Santo que não me joga no chão, mas que me joga de joelhos diante de Deus e que me faz entender a sua palavra. As pessoas confundem o poder do Espírito Santo com manifestações sobrenaturais. O Espírito Santo capacita, dá poder e nos leva à rua, nos leva à casa das pessoas. Ele não nos leva a falar de línguas estranhas, ou a rodopiar no pelo tonto, ou a lançarmos um balão ungido para pessoas. Isso é ilusão, isso é mentira. O Espírito Santo ele age na mente, ele transforma caráter. Pessoas enfermas usam sua enfermidade como testemunho. Pessoas carentes usam sua pobreza como testemunho. Não esperem que as pedras clamem. Não esperem que as pedras façam o trabalho que nós podemos fazer. Não esperem que anjos venham do céu pregar o Evangelho que eu posso pregar, que vocês podem pregar. Não esperem que o outro faça o que você pode fazer agora. Ainda que ninguém saia às ruas, vá sozinho. Seja exemplo, luz e sal. Não deposite no seu líder da igreja a esperança que só Jesus pode dar. Não acho que o ensino é perfeito, que o pastor é perfeito. Não, somos imperfeitos e é Jesus que nos aperfeiçoa. É Ele que nos purifica, é Ele que nos conforta. Amém. E eu peço mais uma vez ao nosso irmão que bote o livro um pouco mais, para que, à medida que meditarmos nesse louvor, nesse hino, possamos dizer: Senhor, eu reconheço que não tenho feito aquilo que deveria fazer. Eu reconheço que há muito tempo eu tenho ficado ali no meu beco, em cima do muro. Eu tenho deixado as dificuldades, o desemprego, a tristeza, tudo muito no meu coração. Mas que as minhas mãos possam servir, que os meus pés se apressem a levar a palavra do Senhor, que a minha boca pronuncie as grandezas do teu ser. Quando eu disser só um pouco mais, um pouquinho mais, você lembra? Ele está voltando. E se ele voltar agora, quais serão as pessoas que estarão do nosso lado? Quais serão as pessoas que disseram aqui? Foram pessoas que eu conquistei com a tua graça, com o poder do teu Espírito. Mas se eu não tenho nada, ninguém, então não fiz nada em pouco. Então não fui útil na obra. Se eu estou aqui no tempo e produzir frutos, então algo está errado. Precisamos pensar nisso. Irmão, nesse momento que possamos formar de pé para mais uma vez louvarmos a Deus. Faça desse louvor uma oração.
André, que me ajuda aqui na programação. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por se fazer presente neste momento. Obrigado, meu Pai, por nos dar a oportunidade de sentir o poder do Espírito Santo. E é esse poder que precisamos, Deus. Precisamos todos os dias para que a gente possa cumprir a missão que somos dele. Sabemos que não será fácil, mas o Senhor também disse que seria. Temos tudo o que precisamos agora. O Senhor tem dado aquilo que a gente precisa. Nem sempre que pedimos, porque aquilo que pedimos muitas vezes é egoísta, é ganancioso. Não precisamos de momento. Mas se tem algo que precisamos e pedimos ao Senhor neste momento, como uma só igreja, como um só povo, é o poder do Teu Santo Espírito, para que nossos caráteres sejam transformados, para que a nossa boca fale unicamente do poder de Deus, para que a nossa mente se abra para receber as profecias, para que possamos entender, assimilar e praticar o que está escrito. Me peço ao Senhor neste momento, meu Pai, derrama sobre esta igreja nesta hora o Teu poder, capacite o Teu povo que está aqui pronto para ir às ruas, levar a esperança da volta de Jesus. Nos ajuda, meu Pai, a desconectarmos aquilo que é humano, que é carnal, e a nos apegarmos ao espiritual. Não há tempo para eu perder, não há tempo para se estar em cima do muro, não há tempo para dúvidas, meu Pai. Nos dá a certeza, nos dá coragem, nos dá intrepidez, nos dá força, nos dá discernimento. Nos ajuda na missão. O Senhor nos diz para esperar só um pouquinho mais, nós queremos esperar esse pouquinho trabalhando contigo. Neste momento, meu Pai, eu também oro pelas pessoas enfermas, por aquelas que estão agora nos hospitais, nos presídios, nas ruas. Algumas delas estiveram na igreja, mas saíram e não conseguiram voltar. Eu oro pelas pessoas que estão com depressão neste momento, que sofrem de ansiedade, que olham para si mesmo, olham para o outro, não conseguem enxergar nada, não sei, escuridão, treva, tristeza. Que nesse momento elas possam ser abraçadas por você, que possam ser acolhidas por você. E que nesse momento as pessoas que estão lá, que estavam para tirar suas vidas, eu sei que nesse momento o Senhor as impediu, porque o Senhor tem um chamado para elas, tem uma missão especial para elas. E a nossa oração